Oiê, professora Ana, Direito do Consumidor. Hoje a gente vai falar sobre princípios, elementos e aspectos gerais do direito consumerista. Para isso é muito importante que você faça a sua parte. Como? Dando like, se inscrevendo, ativando o sininho, que você não vai ficar por fora de nenhum conteúdo. Vamos lá? Alguns princípios que o CDC vai trazer e que vai proteger essa relação aí, tá? Que vai ajudar a proteger o consumidor. Então tá no artigo 4º do CDC. Tá legal? E tem uma alta carga valorativa, servindo como vetor interpretativo. Então, esses princípios, eles vão orientar a interpretação do caso concreto, ele vai ajudar a interpretar o caso que se apresente aí perante o código, perante as relações consumeristas, tá bom? Então, a gente tem o princípio da transparência, em que o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos em relação ao serviço a ser prestado ou ao produto a ser consumido. A informação deve ser clara e adequada. Esse princípio está tanto no artigo 31 como no 46, tá? Então, você tem que, na transparência da relação, você tem que estar com acesso à informação de forma bastante clara. Isso aí vem por rótulo, vem por meio de um contrato de prestação de serviço muito bem elaborado e transparente. Então, esse princípio da transparência, ele vai permear toda a relação de consumo, tá bom? Vulnerabilidade, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Então, ele protege o consumidor em razão da vulnerabilidade econômica, técnica, científica, jurídica e informacional. O que quer dizer isso? Que sendo o fornecedor, fabricante, detentor dos meios e desproporcionalmente muito mais poderoso, coloca o consumidor em situação de desvantagem, tanto econômica quanto técnica, ou científica, jurídica ou de informação mesmo, de acesso à informação do que vem naquele produto, né? Porque não foi ele que elaborou, ele só vai lá e adquire. Então ele tem que estar muito claro que ele é vulnerável na relação, né? Ele está sujeito àquilo que o fornecedor, que o comerciante coloca no mercado. Relação com os princípios da igualdade aqui, né? Equilíbrio e protecionismo, certo? Artigo 47, 49 e 53 do CDC. Dever da ação governamental. Então, no sentido de proteger efetivamente o consumidor por meio da iniciativa direta, incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, né, dos direitos do consumidor. Presença do Estado no mercado de consumo pela garantia dos produtos e serviços e padrões adequados de qualidade. Então, você estabelece aí uma referência, né? Segurança, durabilidade e desempenho dos produtos. Princípio da harmonização, interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico. Certo? Então, você vai harmonizar as duas figuras da sua relação. E aí, a gente tem o princípio da boa-fé objetiva, que é o padrão ético entre as partes na relação de consumo, ela é presumida, tá? Então, presume-se que na relação as partes agiram de boa-fé. Há outros princípios que a gente vai estar vendo aí, então, prevenção, né? Fornecedor deve tomar todas as precauções para evitar danos ao consumidor, né? Então, assim, a partir do momento que ele assume uma função, os riscos do negócio, ele tem que tomar todos os meios para não estar causando qualquer prejuízo ao consumidor, tá? Artigo 8º, 9º e 10 do CDC, 8º, 9º e 10. Responsabilidade objetiva, reparação integral dos danos, pulei um aqui. Reparação integral dos danos. O fornecedor tem a obrigação de reparar todos os danos causados ao consumidor, artigo 6º. Então, ele é obrigado a reparar na sua integralidade os danos que vier a causar ao consumidor. Responsabilidade objetiva. Isso aqui é super, super importante, vai entrar o princípio da boa-fé, tá? Que a gente acabou de ver. Então, aqui é a responsabilidade objetiva, tá? Fornecedor responde gente, isso aqui é o mais importante de todos, tá? Pelo amor de Deus, presta muita atenção. Independente de culpa. Então, o fornecedor vai responder independente de culpa pelos danos causados ao consumidor. Eu não quero saber se ele queria prejudicar, se ele não queria prejudicar. Ele vai responder porque alguém foi prejudicado naquela relação. Quem foi prejudicado? O consumidor, que é a parte hipossuficiente da relação. Então, assim, obrigatoriamente, ele vai, assim, não sendo provado o contrário, né? Obviamente que cabe aí, tem as exceções, mas assim, via de regra, não me interessa. Eu
eu pressuponho, eu subentendo, e a responsabilidade é dele, tá? Uma responsabilidade objetiva. Artigo 12 ao 18 vai tratar disso. Se exime da responsabilidade somente nas hipóteses de não ter colocado o produto no mercado, então não foi ele que colocou. Produto ou serviço não ser defeituoso, e aí pode ser o que? Mau uso, enfim, várias outras coisas, tá? Caiu, entendeu? Danos outros que não foi culpa dele, tá? Culpa exclusiva da vítima ou terceiro. Então, assim, mau uso aqui, ignorância, enfim, sobre o uso, etc, tá? Então, o princípio tem por objetivo a reparação do dano, já que a prova da culpa é mais difícil. Então, tem a socialização dos danos pelos fornecedores, que aí envolve o risco do negócio. O que quer dizer isso? Que às vezes o fornecedor e o comerciante vão responder juntos, tá? A gente vai ver essas hipóteses. Mas, basicamente, eles dividem a responsabilidade pelo dano, tá? Eles dividem a bronca aí do que causou de prejuízo. Exceção. Gente, isso aqui é muito importante. Presta muita atenção, porque é uma das partes mais importantes, tá? O princípio da responsabilidade objetiva, né? Ele é fundamental e dentro dele tem uma exceção. Quando eu não vou pressupor essa responsabilidade por parte do fornecedor? Quando ele for o quê? Profissional liberal. Quando a gente estiver tratando de um profissional liberal, a responsabilidade dele é subjetiva. É o caso do médico, é o caso do dentista, tá bom? Ele é profissional o quê? Autônomo, liberal. E aí eu tenho que provar que ele de fato agiu de um modo... eu não tenho... A responsabilidade não é dele de imediato. Eu tenho que provar que de fato ele agiu de um modo que leva a culpa para ele, tá? Então o médico somente responde mediante comprovação da culpa ou do dolo, ou se ele foi negligente, imperito, imprudente, ou se ele agiu com ânimo de estar prejudicando, tá? Mas aí a gente tem a exceção da exceção. Então, assim, qual que é a regra? A regra é a responsabilidade objetiva. O fornecedor responde, independente de culpa. A exceção disso é o profissional liberal, médico, dentista, etc. Que, no caso deles, vou ter que provar que teve culpa ou dolo na hora de agir. Aí a exceção da exceção é no caso do médico que é cirurgião plástico. O que acontece com esse médico que é cirurgião plástico? O médico que é cirurgião plástico, ele tem uma obrigação de entrega comigo, uma obrigação de fim, de resultado. Então, na hora que eu vou fechar com o médico, embora ele seja profissional liberal, eu contrato dele exatamente um produto final. Eu quero que o meu nariz fique XYZ. Eu quero que meu corpo, na hora de ser operado, você tem que me entregar um corpo assim, 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 assado, do jeito que a gente combinou. Esse médico cirurgião plástico, embora ele seja liberal e, teoricamente, a responsabilidade dele fosse subjetiva, como ele tem uma obrigação de resultado, a responsabilidade dele é objetiva, não mais subjetiva. Então, assim, ele volta para aqui, que eu pressuponho a culpa dele, entendeu? Porque ele tinha a obrigação de me entregar aquilo, ele não me entregou, ele tá faltando com algo, óbvio, então ele vai ser culpado aí, teoricamente, eu tomo como pressuposto de que ele é responsável, tá bom? Então, vamos lá, responsabilidade, esse pra mim é o principal aqui que vocês têm que sair dos princípios sabendo, pelo amor de Deus, muita atenção. Então, eu tenho princípio da responsabilidade objetiva, que eu pressuponho que o fornecedor é responsável. Risco do negócio. Dentro dessas unidades, só não vai ter responsabilidade objetiva o profissional liberal, certo? E daí é subjetivo, eu tenho que comprovar a culpa ou dolo. Mas dentro do profissional liberal, um deles vai responder de forma objetiva, independente de culpa ou dolo, que é o médico cirurgião. Por quê? Porque ele tem uma obrigação de entrega. Tá claro, né? Tá super claro isso? Por favor, hein? Prestem muita atenção. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é crítico. Aí eu tenho também o princípio da solidariedade, que havendo mais de um autor da ofensa, todos respondem solidariamente, independente de culpa. Cabe ação de regresso entre eles. Então, por exemplo, coloquei um produto no mercado que causou intoxicação alimentar. Vai responder o fabricante do produto, a pessoa que comercializou, o supermercado onde eu comprei aquele produto e eu tive uma reação de botulismo, enfim, qualquer coisa, intoxicação alimentar mesmo. Responde tanto o supermercado quanto o fabricante, tá? Aí é uma solidariedade no prejuízo aí causado ao consumidor. Então, artigo 7º, 18, 19, 25 e 28 do CDC. Foco nisso, hein? Presta atenção.
Exemplo, plano de saúde que responde junto com o médico. Então, tá? Solidariedade entre eles. O médico cometeu uma irregularidade no exercício da função dele ali, né? Aí o plano de saúde vai... Vamos imaginar que é um médico cirurgião aqui, que é a responsabilidade objetiva. Aí eu fiz a cirurgia junto do plano de saúde. Vamos responder os dois, tá? Eles dividem essa responsabilidade aí. Então, a responsabilidade por defeito ou acidente de consumo, né? Comerciante e fabricante não respondem junto. Então, assim, defeito ou acidente de consumo. No consumo, tá, gente? Não é na fabricação. Então, assim, eu tive um problema que no consumidor, na hora de usar, ele usou de modo equivocado, etc., não vão responder. Mas se já veio junto na hora a pessoa comercializou ali algo que já veio de fábrica, aí é solidário, tá bom? Questão número 1 aí pra gente estar resolvendo, pra gente estar vendo como a OAB traz as questões de direito do consumidor. Vamos lá. Maria e Manuel, casados, pais de gêmeos, Gabriel e Thiago, que têm apenas 3 meses de vida, residem há 6 meses no condomínio Vila Feliz. O fornecimento do serviço de energia elétrica da cidade onde moram é prestado por uma única concessionária. A realidade aí nossa do Brasil, né? Muitas vezes é só uma mesmo. A Companhia de Eletricidade Luz S.A. Há uma semana, o casal vem sofrendo com as contínuas e injustificadas interrupções na prestação do serviço pela concessionária, o que já acarretou a queima do aparelho de TV, então já teve prejuízo aí, tá? Financeiro. E da geladeira. Gente, eles têm uma criança, tem 2 crianças, né? Recém-nascidos. Também ficar sem energia elétrica não dá. Com a perda de todos os alimentos nela contidos, o casal pretende ser indenizado. Neste caso, à luz do princípio da vulnerabilidade, previsto pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a vulnerabilidade no Código de Defesa do Consumidor é sempre presumida. Tanto para o consumidor pessoa física, Maria e Manuel, quanto para a pessoa jurídica, no caso o condomínio Vila Feliz, tendo ambos direitos básicos, a indenização e a inversão judicial automática do ônus da prova. Gente, a gente vai ver isso mais pra frente, mas a inversão do ônus da prova, ela não é automática, tá? A inversão judicial, ela depende do juiz. Tá vendo verossimilhança da alegação, ele tá vendo que a alegação ele tem fundamento para ser real, e ele também veio por suficiência da pessoa, do prejudicado. No caso, o condomínio aí, vai depender do entendimento do juiz, tá? Mas sendo consumidor pessoa física, geralmente é entendido como sendo suficiente, tá? Então, assim, no caso, a letra A não é, tá? Em função disso, tá? Essa inversão não é automática. Letra B. A doutrina consumerista dominante considera a vulnerabilidade um conceito jurídico indeterminado, plurissignificativo, sendo correto afirmar que, no caso em questão, está configurada a vulnerabilidade fática do casal diante da concessionária, havendo direito básico à indenização pela interrupção imotivada do serviço público essencial. Exato, gente. Depois a gente vai ver mais pra frente que nos casos de consumo em que de elementos desses produtos, luz, água, né, que é fundamental, e às vezes só tem uma pessoa prestando serviço, a gente tem uma regra específica, a gente vai ver mais pra frente. Mas a letra B aqui, na hora que ela define a questão da vulnerabilidade, ela tá bem coerente, né? Vamos lá. C. É dominante o entendimento no sentido de que a vulnerabilidade nas relações de consumo é sinônimo exato de hipossuficiência econômica do consumidor. Logo, basta ao casal Maria e Manuel demonstrá-la para receber a integral proteção das normas consumeristas e o consequente direito básico à inversão automática do ônus da prova e a ampla indenização pelos danos sofridos. Gente, de novo, a inversão automática do ônus da prova, ela não é automática, essa inversão. E a questão deles estarem demonstrando isso, tá? Para poder pedir. Ele já pressupõe a hipossuficiência deles, assim, na maior parte das vezes, né? Mas, assim, no caso da inversão do ônus da prova, vai ter que ser comprovado, vai ter que estar claro isso para o juiz. D. A vulnerabilidade nas relações de consumo se divide apenas em 2 espécies: a jurídica ou científica e a técnica. Aquela representa a falta de conhecimento jurídico ou outros pertinentes à contabilidade e economia, e esta ausência de conhecimento específico sobre o serviço oferecido, sendo que sua verificação é requisito legal para a inversão do ônus da prova,
a favor do casal e do consequente direito à indenização. Gente, de novo, inversão do ônus da prova não depende de verificar requisito. Isso aí tá verificação para requisito legal. Isso aqui não, tá? Para você inverter ônus da prova no CDC, já falei, verossimilhança da alegação. Então, o juiz entender que aquilo tem fundamento, que você está falando, tem base em realidade, hipossuficiência, ou hipossuficiência, né? Beleza? Então, são esses dois requisitos, não é verificação de requisito legal para inversão, não, é isso aqui, o juiz precisa verificar isso aqui, então não também, tá? Então, a gente volta aqui, é a letra B, a nossa resposta, tá? Que define aí a questão da vulnerabilidade. Você acabou de assistir um trecho das nossas aulas. Para ter mais informação e mais conteúdo, é muito importante estar inscrito, já ter ativado o sininho e nos seguir em todas as redes sociais. Vamos juntos em busca da sua aprovação.